Sim, inglês, é linguagem inglês. É de latim, São pacientes que muitas das vezes não fazem acompanhamento. Pacientes que não têm entendimento que o cuidado consigo é tão importante. E hoje, né, eu preparei uma coisa assim bem diferente para que a gente venha se entrosar. E não, diferente das palestras comuns, não só eu que vou falar, tá, gente? Eu quero também ouvir vocês, porque temos agentes de saúde, temos pacientes, pessoas que estão na comunidade, com todo mundo ouvindo, temos uma gestante ali, e a gente sabe a importância da mulher na nossa geração, na nossa nação, na verdade. Só que a gente, infelizmente, não cuida de nós. Não nos cuidamos, na verdade. Eu perdi a minha mãe com 47 anos com câncer de colo do útero. E pasmem vocês, quando a gente descobriu, quando ela foi se cuidar, ela já estava avançada. E aí eu pergunto para vocês, qual é o primeiro cuidado que a gente tem que ter para a prevenção do câncer? O preventivo, a ultrassonografia. Além disso, antes de eu chegar aqui na porta de entrada, quando a agente de saúde vai na minha casa, quando a enfermeira vai fazer a visita domiciliar, ou a equipe de agente, o que eu preciso dizer? Se existe alguma alteração em mim, eu preciso ou não preciso relatar isso? E quantas mulheres não falam nada? Por vergonha, às vezes porque não entendem que isso é diferente, é uma secreção, às vezes a calcinha está úmida, às vezes o odor está diferenciado. E nós, eu digo nós porque nós precisamos sempre estar atentos, principalmente a gente que trabalha na saúde, que a gente cuida de todo mundo, esquece também que somos gente, precisamos cuidar de nós. E aí, mediante a isso, não começamos a tratar lá da base. É uma coisinha pequena, se torna grande. Hoje, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas o índice de câncer de colo do útero e do câncer de mama, ele atinge uma grande população. Não estou nem colocando no Brasil não, gente, no Rio de Janeiro. Seja no início, seja no estágio avançado, seja de mulheres que vêm a óbito por causa disso. E qual é o maior cuidado inicial para a prevenção do câncer de mama? Educação de saúde, prevenção. Em casa, gente, quem faz o autoexame? Qual é seu nome? Meu? Patrícia. Só Patrícia? Sempre, a gente sempre faz, pelo menos uma vez. Colega da saúde, levanta a mão. Não, olha só, vou falar a real, eu mesmo esqueço. Exatamente. Eu esqueço e outra coisa, a minha mama é densa demais e eu vou faço na chama. Exatamente. Precisamos ser sinceros, né? Às vezes a gente esquece, ou o medo de aparecer alguma coisa nos impede muitas das vezes de prevenir. Eu tenho uma irmã que eu tenho 33, ela tem 30. Quando um ano depois que minha mãe faleceu, apareceu um nódulo na mama dela. Foi desespero. E aí ela falou, irmã, eu tô com medo. Eu falei, vamos ver o que é. Vamos avaliar. Qual é o seu nome? Rosana. Dá ou não dá um medo desesperador? Você fica desesperada, você só pensa coisa ruim, você só pensa que é o pior, não é? O mundo acaba. O mundo acaba. Só que sabe por que o mundo acaba, gente? Porque a gente, infelizmente, às vezes se atenta nos relatos ruins. Em alguns momentos, a gente vê os índices ruins. Mas o nosso índice hoje, que eu quero trazer para vocês do outro lado da moeda, é que estar aqui, ter essa equipe, ter essa porta aberta,
é um meio de começarmos a ouvir sobre o índice bom. Eu não sou da atenção básica, mas quando eu entrei na atenção básica com a campanha do Covid, da vacinação do Covid, eu vi, junto com os meus alunos, eu sou professora lá no Universo, nós vimos o quanto é necessário uma orientação. O quanto é necessário eu entender que eu posso começar bem o meu dia cuidando de mim. Dá pra fazer todo dia? Não dá. Nossa vida é uma correria, né? É uma loucura. Vou fazer uma perguntinha. Alguém sabe o que é esterectomia total? Fazer o quê? Retirada total do colo do útero. É esse nome. Esterectomia total. Calma aqui, seu bebê. Não pode. Ah, meu Deus do céu. Então tá bom. Então tá certo. Tá bonito, hein? Ju, tá? Então vamos lá. Pode perguntar. Em relação ao link, qual é o grau elevado? Crítico? É o 1 ou o 3? O 3. Se inicia no 1. Em cima pra baixo. Isso aí. Gente, boa pergunta. Qual é o seu nome? Vânia. Vânia, é isso mesmo. A gente, às vezes, quando você pega o postopatológico preventivo, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando eu recebo um paciente no CV, eu já recebi uma paciente com todos os exames, desde o início, que não deu ênfase e já está com câncer. E muitas das vezes ela tem uma esterectomia total e precisa de uma intervenção cirúrgica. Mas isso pode ser prevenido. De que forma faz o preventivo? Se não entendeu o que está escrito, traga para sua enfermeira, mostre para sua agente de saúde, se não souber, vai procurar no posto que ela trabalha, né? Por quê, gente? Porque às vezes já está sendo sinalizado lá e por não entender, às vezes a pessoa não entende e aí passa desapercebido. Então, se apareceu lá, fez o posto patológico, apareceu o NIC 1, apareceu o NIC 2, apareceu o NIC 3, gente, fiquem atentos. Fiquem atentos. Tô doente, vou morrer? Não! Se cuida. Se cuida. Todo aquele processo que eles falam, aquela vida idealizada, bonita, linda, né? De uma boa alimentação, de bom exercício físico, de tudo isso, seria maravilhoso. Todo mundo fizesse. Nem eu consigo fazer isso, gente. Sou profissional de saúde. Não dá, eu vou fazer tudo todo dia. Vai pra academia todo dia. Eu nem consigo. Meu Deus. Não. Eu tô andando de bicicleta. Porque eu vi e falei, já que não dá pra ir pra academia todo dia, eu vou andar de bicicleta pra poder dar uma melhorada. Então, assim, quando a gente vê essas alterações do preventivo, isso, gente, é feito no preventivo que é colhido aqui. Aqui pode, a gente não pode. Então, é feito no preventivo que é colhido aqui. Então, se apareceu essa alteração NIC 1, NIC 2 ou NIC 3, são 3 estágios que, acompanhados, previnem-se um câncer de colo do útero. E, se necessário for a intervenção, a própria instituição, né, a própria base, encaminha você para um tratamento mais avançado. Tá? Outra coisa, gente, muito importante, que a gente precisa ficar muito atento também. Quando eu falo de esterectomia total, eu falo de toda uma reposição hormonal. Alguém sabe o que é reposição hormonal após a esterectomia total? Pode tirar sim ou não, mas geralmente tira tudo. O que seria a reposição hormonal? A reposição é feita com medicamentos sintéticos, né? Isso, é feita com medicamentos. Mas é para suprir a falta que o órgão produzia, os hormônios que produzia, seria isso? Quando nós deixamos de ter o útero, as trompas, né? Quando eu falo de esterectomia total, eu tiro tudo, né? Se qualquer coisa pode me corrigir. Mas geralmente quando eu recebo uma paciente que vai, fez, né? Porque eu já recebo no pós-uso, uma esterectomia total, tira trompas, ovários e útero. Pode perguntar. Eu já fiz. Retira tudo, sim. Só que o médico que fez em mim na época, ele deixou o ovário esquerdo. Ele falou, olha, eu vou deixar o teu ovário esquerdo para produzir hormônio para você não precisar repor. Ah, muito bem. Deixa eu dar aqui para a nossa colega que ela... Eu gosto de quem participa. Para você, que ela ali. Quer não? Não, obrigada.
deixar. Por quê? Essa reposição hormonal, ela vai ser feita com medicações. E geralmente o hormônio, né, ainda mais o hormônio que é ingerido, ele causa muitas alterações no corpo da mulher. Menopausa é uma área também difícil. Olha quantas doenças, quantas alterações no nosso corpo nós temos. Alguém sabe o que é a menopausa? Eu parei de menstruar com 3 anos. Nossa, você iniciou seu processo menstrual com quantos anos? 13. Minha irmã parou com 28. O negócio é que quando a menstruação para, se fosse só isso, estava bom. Exatamente. Tem a questão dos hormônios. Quando você para de produzir certos hormônios, aí existe menopausa, osteoporose e várias outras doenças que vem acompanhando. Então você. Cara, mas hoje tem hormônio, né? Assim, na questão do. A minha tia fez esterectomia total. No caso dela, não pôde deixar nenhum ovário porque já estava meio comprometido. Ela usa um hormônio hoje que é um hormônio bioidêntico. É um hormônio mais caro, porém ele faz assim, uma coisa mais parecida com o natural. Então ela não teve tanto efeito colateral, a gente hoje sempre fica bem. Mas o tempo que ela ficou sem o hormônio, até ela começar a reposição, ela falou que sentia dores horríveis. Ela falou, gente, parece que eu envelheci 20 anos de um dia pro outro. E ela só voltou à normalidade dela para fazer a menstruação, mas isso com orientação médica, ela faz exames periódicos. Não é só tirar o hormônio. É isso aí. O que acontece, gente? Mas é essa interação mesmo, porque nós também somos mulheres que cuidamos de outras mulheres, né? A grande maioria aqui. E aí, quando nós entramos, né? Quando eu não entrei ainda, mas vocês estão vendo que não tem uma idade adequada, porque geralmente, de acordo com o Ministério da Saúde, 23 anos é um período fértil. Né? Com 23 anos, com 28 anos, é um período fértil. Se eu tivesse entrado na menopausa com 28 anos, 23 anos, não teria meu filho. Porque eu fui mãe com 31 anos. Então, Com 17 anos, eu fui mãe. então, mas se você não tivesse sido, talvez você não teria mais filho. Provavelmente. Pela idade que iniciou. O nosso corpo, gente, é tão complexo que na faculdade nós temos uma matéria chamada Saúde da Mulher. Porque nós temos doenças específicas nossas, alterações hormonais específicas nossas. E quando a gente fala de hormônio externo, a gente fala de medicações, muitas das vezes manipuladas, na maioria das vezes manipuladas, que são específicas para cada uma de nós, de acordo com a necessidade. O climatério, né? Que é a menopausa. Geralmente, não sei se eu estou errada, entre 49, é 49? Pode acontecer quando não é tão cedo como ela. Sim, mas Já faz aquele positivo, mas normalmente depois de 45, isso, 45, 50 anos antigamente. Mas hoje em dia tem mulheres, a Cláudia Raia vai ser mãe com 55. Né? Então, assim, isso vai depender muito de cada corpo, de cada indivíduo. Mas provavelmente, eu estava lendo lá, provavelmente, a vida que a Cláudia Raia leva não é a vida que a gente leva. Provavelmente. E aí, mediante a isso, eu olhando para minha vida de plantão, na minha vida de didática, com 55 anos, eu não tenho estrutura nenhuma para ter mais um filho. não espetei. E aí, só que para poder ter um filho, ou também temos mulheres que se ausentam, né, se retiram, fazem uma esterectomia total precocemente por escolha própria. Para tudo isso ser realizado, a gente tem que ter um acompanhamento médico. Tipo assim, falou que a vontade própria. Acho que a maioria dos médicos se recusa. Eu mesmo já pedi Mais própria. Pago dinheiro. E Porque eu se me você trato. pagar, Não, eu me trato. Porque isso é uma cirurgia de risco. Aquela, eu sei que é essa
Angelina Jolie. Não, ela não chega. É Angelina Jolie, isso mesmo. Angelina Jolie tirou as duas mamas. Ela fez mastectomia total das duas mamas. Por causa do histórico familiar. Por causa do histórico familiar. Ela fez aquele exame de mapeamento genético, né? Ela viu que ela tinha ela fez. E ela viu que ela tinha uma grande probabilidade. Ela poderia ou não poderia ter o câncer. Mas ela retirou, decidiu tirar, pagou, né? E retirou. Silicone tá lá. É. Sim, cara. Não, o médico lá que Ai. a gente não falou que mulher do céu que pagam realmente deve retirar. Mas o que os médicos falam sobre isso? Deixa eu só. Pode falar. Aí deixa eu falar por que que eu fiz, né? Não expliquei. Eu, no caso, eu fui obrigada mesmo, porque eu tive um mioma e ele cresceu de uma maneira exagerada, que eu fiquei igual uma grávida. E o médico tirou o mioma do tamanho de uma bola de futebol. Aí eu fui obrigada a fazer, mas como ele disse que o meu ovário estava bom e tal, ele foi e deixou. Respondendo a sua pergunta, vou te falar dela. Respondendo a sua pergunta, quando você procura uma instituição privada e você coloca a sua necessidade, a equipe médica, né, a equipe cirúrgica, vai avaliar igual cesariana. Tem mulheres que têm passagem, mas escolhem fazer cesariana. É uma escolha, porque você está pagando, na verdade você é uma cliente daquele processo. Hoje, tem determinadas instituições que, quando você vai fazer processo estético, você vai fazer uma cesariana, você não é mais paciente, você é cliente. E o que é isso? Você está indo ali comprar um produto, que é a sua estética ou o nascimento do seu filho. É estranho isso, mas literalmente é como se você fosse no mercado e escolher se eu quero comprar um sabão Omo, ou eu quero comprar um sabão brilhante, ou eu quero comprar um sabão que é mais inferior, que eu vou testar para ver se tá bom. Depende de quanto eu tenho para pagar. É isso aí. Infelizmente, é dessa forma. E aí a Angelina Jolie arrancou as duas mãos, fez uma mastectomia total. Isso é um risco grande, porque, gente, todas as mamas, todas as glândulas e artérias, tudo que está envolvido na nossa mama, acaba, né, ligado na parte axilar do nosso corpo. Então, geralmente, quando existe metástase, alguém sabe o que é metástase? Quando o câncer toma todo o corpo, ele se alastra para todo o restante do corpo. E, principalmente, começa onde, gente? Pega onde? Pulmão, axila, vai desenvolvendo. Quando nós temos a opção, igual ela teve, de retirar antes que aconteça, porque esse exame, né, cronológico, essa parte de acompanhamento prévio, não é barato. E não é uma coisa que a rede pública oferece pra gente. Então, para você fazer esse acompanhamento, se você tem ou não a probabilidade, além de ter os familiares, você precisa fazer a sua tipagem também para ver se você vai desenvolver ou não. E isso é bem minucioso, né? Chega lá, vou tirar minha espuma, você acabou. Não é assim, tá? Então, ela deu o exemplo dos miomas. Quantas mulheres novas, né, ou com idade mais avançada desenvolvem miomas? Muitas. E porque nem todas fazem esterectomia total, porque nem todas têm indicação. Mas, quando chega no caso igual dela, que é do tamanho de Uma bola de futebol. Então, no caso dela, se não fizesse esse processo, ela provavelmente internaria para mim com uma anemia grave. Ela iria lá para o CTI com uma anemia grave. Amanda, o que tem a ver o mioma dela com anemia? Alguém Eu sabe? tive anemia. Além da hemorragia, o mioma se alimenta de quê? Sangue. Se o mioma se alimenta de sangue e ele está dentro do meu corpo, ele vai se alimentar com qual sangue? O meu. E aí, quando a mulher tem mioma cisto, dependendo da intensidade, se não resolver com medicações, o que vai acontecer, gente? Avançado, tá? De uma maneira avançada. A mulher vai ter que tomar, né? Receber bolsa de sangue, vai ter que receber hemotransfusão. Além das medicações via oral, dependendo, vai ter que receber medicação
medicação venosa, então Eu vai ter que recebi. internar. Não tô mentindo, viu, gente? Vai ter que internar para que venha receber medicação venosa. Geralmente isso se agrega com os corticoides da vida, que causam danos horrendos ao nosso corpo. E, infelizmente, se não resolver dessa forma toda, além de fazer esterectomia total, a mulher ainda precisa ficar em observação em uma UTI, né, em tratamento intensivo, porque altera pressão arterial, pode desenvolver doenças que são agregadas a essa ausência do sangue, a essa ausência, no caso, de nutrientes, de eletrólitos para o corpo. Que doenças seriam essas, Amanda? Desidratação. O libido da mulher fica diminuído e isso cria dor, dá dor na relação sexual. Eu estou falando do mínimo, tá, gente? E aí o que precisa ser feito? Tratamento. Para que a mulher volte a ter uma vida normal, precisa de um tratamento. Vocês viram quantas coisas a gente consegue prevenir cuidando antes? Se precipitando, sempre dando um passo à frente. Na verdade, não é nem um passo à frente. É fazendo o que deve ser um hábito, né? De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer o preventivo, gente? 6 em 6 meses. Anualmente, né? No mínimo, gente, uma vez no ano. No mínimo. E às vezes na correria, quando a gente vê, iniciou janeiro, quando você vê dezembro, você não fez. Porque é tanta coisa que você não fez. Pegando a brecha do preventivo, Sim. quando você falou de preventivo antes, às vezes o paciente não entende que o preventivo ele tem 3 donos, né? Normalmente o profissional que solicitou, o profissional que realizou e o paciente é o dono do exame. Então, assim, normalmente os pacientes, eles por vergonha mesmo, por não entender às vezes que o posto de saúde é a porta de entrada, para que a gente evite problemas lá na frente, o paciente não mostra para o enfermeiro, não. O enfermeiro colheu o preventivo, mas ele por vergonha não mostra. E aí ele quer marcar aquela consulta médica, ele marcou a consulta médica e ele não veio. Marcou a segunda consulta médica e ele não veio. O resultado está lá, muitas das vezes alterado. Então lá na frente, quando se identifica algum problema, a gente vê que não foi deficiência somente dos profissionais da saúde, normalmente no próprio paciente, tá? Que ele deixa de lado, não traz o exame, às vezes não dá importância, porque ele abre um incêndio. E o próprio profissional que realizou, gente, é um profissional habilitado para também avaliar esse exame que foi feito aí, tá? Então os pacientes estão deixando isso acontecer muito. E quando a gente vê lá na frente, tem alterações que poderiam ser evitadas, né? Ação. Nem todo mundo trabalha dessa maneira, entendeu? Então o paciente abre, não entendeu, não mostra para o enfermeiro por vergonha, não entende, o enfermeiro também pode fazer isso, não traz para o médico e passa 2, 3 anos quando viu, está avançado. Algo que poderia ser evitado, tá? Então os pacientes fazem muito isso na atenção básica. E aí, quando chega lá na frente, Se palpa, vai chegar uma hora que você vai ver que sua mama vai enchendo de leite, não vai? Não está enchendo de leite? Ainda não? Mas só está inchada. Mas vai aos pouquinhos enchendo, né? e é importante que a gente faça na frente do espelho também, tá? Exatamente, para você ver as alterações. Tem que ser vistas as alterações, porque quando o nosso corpo, gente, todo mês ele se prepara para receber um bebê. Por isso que todo mês sua mama incha. Tem mulheres que é muito, tem mulheres que é pouco. Você fica com o seu hormônio, né, alterado, o seu psicológico fica alterado. Você chora, você quer comer chocolate, cada mulher é de uma forma. Mas você quer matar o marido, aí o bebê quer vir. Isso aí. É porque seu corpo está se preparando para aquilo. Gente, isso aí é a genética, a nossa natureza humana, é para isso. Aí, seu corpo, né, o seu útero se preparou para tudo isso. Esse momento de estresse. Se o bebê não está ali, se não foi fecundado, né, aquele processo todo, o que vai acontecer? Desce a menstruação. Desceu a menstruação. Esse é o processo normal. Esse é o processo normal. E aí a gente entra na questão, né, para a gente poder concluir, mas foi boa essa abordagem. Gente, se está tendo também uma menstruação irregular, se está tendo um fluxo maior do que
Estou menstruando 2 vezes no mês. Isso é normal, gente? Você está perdendo sangue também em grandes quantidades. Precisa ser, trazer aqui para o profissional. Por quê? Não é normal a pessoa ficar 14 dias menstruada. A irmã da igreja deve ficar 7. Não, mas 7 dias uma vez no mês. Uma vez no mês. Mas tem que ser observado isso, tá? Porque assim, se esse fluxo está muito maior do que o normal, provavelmente você tem que fazer um exame de sangue para ver como é que estão suas taxas. É uma patologia envolvida também, uma menstruação. Isso aí. Isso aí. Aí desmaia de dor. Exatamente. E pode ter doenças associadas a esse processo. Então, se tem... Exatamente. E aí, a endometriose, é uma doença, gente, que precisa de tratamento sério. Ah, uma coisinha de nada. Não. Tratamento sério. Eu tenho uma amiga que ela não consegue engravidar. Ela tem endometriose. Ela não consegue engravidar. Mas tem a maioria das mulheres não consegue, Tem muita dificuldade. E ela sempre faz acompanhamento